Pronto, estamos no ar. Muito bem. E agora, Andréia, sua vez de assumir o controle agora. De novo, eu? É, você. Boa tarde, gente. Boa tarde, povo querido, povo abençoado. Estamos aqui em mais uma live, todas as sexta-feira, nosso encontro. Então, marque na sua agenda, toda sexta-feira nós temos esse encontro no período da tarde. E cada sexta-feira é um tema. E hoje nós estamos aqui com um tema muito importante, pois está acabando novembro, que se refere Novembro Azul, e se trata sobre a saúde do homem, então a saúde física e espiritual do homem, e é onde nós vamos estar falando nessa tarde, junto com um convidado, Carlos Queiroz, gestor em saúde. Então, boa tarde, Carlos, seja bem-vindo em nossa live. Boa tarde. Desculpa. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Pode falar, tá? Oi. Priscila, Andréia. Muito satisfação em estar aqui presente na live de vocês, né? E falar um pouco sobre um assunto que às vezes gera até aí uma ansiedade em alguns homens, né? Novembro Azul, falar um pouco mais sobre saúde do homem em geral, né? E até atrelar, inclusive, a responsabilidade e compromisso que o homem, né, e o gestor do lar aí da vida, né, da família, as responsabilidades que ele tem como homem, como servo de Deus, né, com a sua própria saúde. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Verdade, falou tudo agora, hein? Bom, gente, hoje aqui nós estamos nessa live, a gente vai trazer novamente conteúdo para vocês, né? Quem for entrando aí, vai lançando as perguntas, os comentários de vocês, já que a gente lê aí, né, André? As pessoas que entraram. Sim. E as pessoas que estiverem convidando. Muito bem, vamos nos apresentar rapidamente. Eu, Priscila Domingos, psicanalista e psicopedagoga e professora. Estamos aqui na linha de frente para poder trazer esse conteúdo para vocês cada vez mais diversificado, para que possa trazer aí, né, à tona essas questões da saúde mental que é tão necessária, né, entre várias outras coisas, né, porque Novembro Azul tem a ver com saúde mental também, gente. E Andréia se apresente, na sequência o Carlos Queiroz se apresenta também. Então, mais uma vez, né, muitas pessoas já nos conhecem, né, Pri? Mas para quem não nos conhece ainda, olha, tá até enrolando a língua hoje, né? Tá empolgado. Para quem não, o TDAH, o aceleramento, tudo, né? Para quem não nos conhece, eu sou Andréia Rodrigues, psicanalista clínica, sexóloga, sou casada com o pastor Elcio, tenho 4 filhos, 8 netos, e nós estamos aí, né, nessa caminhada para estar ajudando pessoas, né? Sou pastora também, a Pri me lembrou aqui, mas tudo envolve, né? Tudo é um conjunto. Então, pastora quer cuidar de ovelhas, né? Psicanalista quer cuidar de pessoas. Então, é uma união bem legal, né? Um casamento bem legal. Então, sou eu, Andréia Rodrigues, e estou aqui, né, muito feliz de estar com vocês nessa sexta-feira, conhecendo, né, o Carlos Queiroz, primo da Priscila, e é um prazer. Carlos, se apresente também para as pessoas conhecerem você, de onde você é, o que você faz, né? Pode estar se apresentando aí. Bom, meu nome é Carlos Adriano de Queiroz, então a Pri me chama, como a maioria dos meus parentes, dos meus primos, dos meus tios, me chamam carinhosamente de Tri, por causa do Adriano, né? E é até gostoso ouvir, às vezes, um Tri assim, porque dentro da formalidade do dia a dia, Carlos para cá, Carlos para lá, daí o Tri é legal. Bom, eu sou casado também, né? Com a mulher mais linda do mundo, que é a Kátia. Tá certo, tem que falar que é a mais linda mesmo. Sim. Papai do céu me abençoou muito porque eu orei bastante. Eu não tenho tanta certeza que ela tenha orado muito, mas eu orei bastante, então eu fui muito abençoado. Eu sou enfermeiro, né? Então já atuo na área de saúde há mais de 20 anos
e tenho MBA em saúde, em gestão de saúde, né? Então, desde a gestão pública, gestão privada, autogestão de saúde, e até por conta do mês, né, tenho dado algumas palestras a mais aí nas últimas semanas, mais focadas na saúde do homem. Então, a nossa área, sou cristão também, cristão, missionário, a gente trabalha com atividade missionária já há mais tempo do que na saúde, porque desde que eu era adolescente em São Paulo, eu já atuava evangelizando em favelas, enfim, né? E hoje o nosso trabalho aqui também é em hospitais, que a gente faz o trabalho de uma equipe chamada Terapia da Alegria, que é o palhaço do é o serviço do palhaço no hospital, né? Então, enfim, estamos aqui disputando. Material para outra se eu soubesse, eu tinha preparado um café para mim, hein? Olha aí. Pena que não pode, né, passar aí para você na tela. Daqui a pouco vai saber, a tecnologia do jeito que tá, não se sabe, né? Pois é. Então. Gente, como o Carlos Queiroz, né, disse, ele é meu primo e ele também disse que ele é Carlos Adriano Queiroz, então não estranhe se eu chamar ele de Dri, tá? Eu não consigo chamar ele de Carlos, nem de Carlinhos, não adianta, já tentei. Mas, Dri, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você falou uma coisa muito interessante quando a gente conversou e agora, de novo, você usou uma palavra muito interessante. Você usou a palavra responsabilidade. Eu achei maravilhoso você ter inserido essa palavra aí, exatamente por isso. Porque quando a pessoa não se cuida, ela tem que entender que não envolve só ela, né? Envolve outras pessoas, envolve outras situações, né? E como que é essa questão de responsabilidade no meio que você atua? Os homens, pelo menos, assim, que você vê que vão procurar cuidados de saúde médica, mas vamos colocar assim, voltado também para o Novembro Azul mesmo, que a gente sabe que é mais voltado para o câncer de próstata. Esses pacientes, eles são resistentes? Como que é nesse meio? Como que vocês convivem com esses pacientes? Bom, no geral, dentro da saúde, se a gente puxar um pouco na memória, vai ver que a gente já fala sobre saúde da mulher há algum tempo. Mas saúde do homem, especificamente, assim, é bem pouco divulgado com essa nomenclatura, né, já há menos tempo. E isso se deu justamente porque, infelizmente, de fato, a mulher ela tem mais exposição a vários tipos de males, né? E por isso, até por conta do envolvimento com a maternidade, né, com as crianças, então trata-se sobre a saúde da mulher já há mais tempo. E a saúde do homem, mesmo por parte dos profissionais de saúde, demorou um pouco para se dar conta da necessidade. Então, por que eu falo sobre responsabilidade? Existe uma porcentagem significativamente maior de homens que morrem, por exemplo, por causas externas, que são aquelas causas, por exemplo, de acidente de trânsito, de problemas com violência, muito maior nos homens do que nas mulheres. Porque, infelizmente, existe, por exemplo, no trânsito, uma responsabilidade, uma atenção muito menor por parte do homem do que da mulher. Enfim, trata-se muito sobre a cultura masculina humana. Tá? Quando a gente traz para dados, por exemplo, dos chamados males endógenos, né, aqueles que o próprio organismo produz, então, câncer, um diabetes, uma pressão alta, são problemas que são evitáveis, são problemas que eles, não é um bichinho que vem lá de fora e me pica, como a dengue, por exemplo, me pica e então agora eu tenho a doença. Não, é algo que infelizmente eu produzi muitas vezes pela falta de responsabilidade e carinho que eu tenho, de compromisso que eu tenho, falta de compromisso que eu tenho com o meu corpo, com o meu corpo físico. Então, assim, só finalizando especificamente mais sobre o câncer de próstata, infelizmente, dentro da saúde,
os homens, eles sofrem do preconceito e do auto-preconceito, né? Porque, por exemplo, existe o exame de toque. Então, não, imagina, não vou fazer isso. Acontece que, na faixa etária correta, se fizer anualmente o exame de toque, ele tem 95% de chance de prevenir um câncer, Nossa. se fizer o toque. Olha só. E é um tabu, né, que os homens têm. É uma crença limitante que eles já carregam há muito tempo, né? Porque o homem, eu vou lá fazer o exame do toque, eu sou homem, né? A masculinidade que ele quer mostrar que ele é homem e que ele não tem essa necessidade de fazer esse exame. Mas, assim, na estatística que você tem aí, quem morre mais nessa época? Vamos aqui dar um exemplo de homem e mulher. Em outubro, rosa é as mulheres que fazem a prevenção. Em novembro Sim. são os homens. Qual que é o maior índice de morte, dos homens ou das mulheres? Câncer de mama ou câncer de próstata? Eu teria que buscar esse dado para comparar, né? Os dois, assim, comparar um com o outro. O que a gente sabe? Que existe uma adesão muito maior da mulher com os exames propostos. Então, o autoexame, né, da mulher no toque para mama ali. E então, se ela identifica ela sozinha em casa, na frente do espelho, ela faz a palpação. Se ela percebe alguma coisa, ela vai ao especialista. O homem não tem essa possibilidade. Ele precisa ir ao especialista. Então, aí já encontra um primeiro obstáculo, que é o quê? Tem que ser um médico especialista, tem que ser um urologista. Então, ele vai ter que abdicar em algum momento da rotina dele, do trabalho, enfim, em algum momento ele tem que abdicar da rotina dele para programar esse compromisso com o médico. Então, isso já começa a afastar mesmo aquele que não sofre com preconceito, por exemplo, ele já começa a se afastar porque tem essa situação. E a mulher não. Tem um outro male que a gente às vezes esquece de falar, que é o do colo do útero para a mulher. Que esse sim depende da mulher ir como o homem, depende de um especialista, né, para fazer o exame, o esfregaço, enfim, só que daí não é necessariamente um ginecologista, um enfermeiro ou uma enfermeira especializado pode fazer esse exame, né, numa UBS consegue realizar, mas também é invasivo, então esse também começa a afastar um pouco a mulher por conta dessa situação da realidade, da necessidade de programação. Então, eu não vou conseguir te dizer com dados quem que se morre mais mulheres de câncer de mama ou homem de câncer de próstata. O que eu consigo já te dizer, posso até puxar os dados aqui, na porcentagem, quem consegue prevenir mais do que o outro. E com certeza a mulher previne muito mais. A mulher previne muito mais. Sim. Assim, que a mulher já é uma cultura da mulher já de muito tempo que ela tem que ir no ginecologista uma vez por ano, fazer o Papa Nicolau, né? E agora, de uns tempos para cá, a mulher já tem a conscientização de estar fazendo o exame de mama em casa. Então, é muito falado sobre isso. Dos homens, começou a falar de uns tempos para cá, mais sobre a prevenção. Então, por Sim. isso que as mulheres, eu acho que procuram mais, e também, eu não sei até se eu vou falar certo ou errado, o governo, o Estado, liberou mais verbas também para os exames de mulheres, né? Tipo mamografia, Papa Nicolau. Então, já é uns exames que já são de rotina e eu acho que é prioridade também das mulheres estar fazendo. Então, todas as mulheres têm acesso a fazer esses exames com facilidade. Ou eu estou errada? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Assim, a gente teria que trazer informações que talvez até extrapolem um pouco o assunto, mas a mulher,
Eu vou usar um termo que é um pouco forte, mas é isso. É isso. Sim. A mulher foi, ao longo da história humana, muito facilmente invadida, muitas vezes. Então, e 99% das vezes esse invasor era um ser humano do sexo masculino. Então, de certa forma, a mulher, ela teve uma, se eu posso dizer, facilidade para entender que o toque, que o nu, que o corpo, que era um pouco menos importante que a saúde. E ela aceitava mais. Já o homem, infelizmente, até por uma questão de natureza, de história humana e tudo, como ele esteve poucas vezes no lado oposto, para ele foi muito mais difícil, muitas vezes, inclusive, aceitar que alguém vai dizer para ele o que é melhor para ele. Já começa algo relativamente simples. Olha, veja, se você continuar bebendo álcool do jeito que você bebe, você vai ter problemas. Se você, o tabagismo, o etilismo, que é a bebida alcoólica, o diabetes, ele é muito mais, tem uma incidência muito maior nos homens por conta de uma dieta desregrada, uma alimentação desregrada. Então, veja, são problemas, por que atinge mais os homens, né? Porque, infelizmente, historicamente, o homem está muito menos preparado para ficar exposto a um cuidado do que uma mulher. Então, assim, isso é só a pontinha do iceberg, né? Quer dizer, tem muito mais situações. Veja, hoje existe uma taxa a gestação, né? O parto, existe uma taxa muito maior de parto cesárea do que parto natural. Mas eu não sei se vocês tiveram parto natural. Não, eu não. Vocês, o meu foi natural e cesárea. Natural e cesárea. O parto natural, embora seja natural, não é natural. O médico vai ver a dilatação e vai dizer, está 4 dedos de dilatação. Percebe? Eu quero trazer, assim, as claras mesmo, o quanto para a mulher está muito, psicologicamente, a mulher é muito mais preparada, muito mais bem preparada para lidar com a sua própria realidade do que o homem, tá? Então, começa por aí. Eu puxei aqui uma informação, olha, de geral, tá? Sem considerar os cânceres que são mais focados em homem e mulher. Só o geral, uma a cada 8 mulheres morrem de câncer no mundo. Tá? Uma em cada 8. E homem já aumenta uma mulher em cada 11. E o homem, 1 em cada 8. Quer dizer, a porcentagem já é muito maior. Existem tipos de cânceres que são relacionados, que não tem relação com com o tipo sexual, né? Então, por exemplo, respiratório, né? Embora os homens, quando é tabagista, tem mais homens tabagistas que acabam sendo vítimas de câncer de pulmão, mas por conta de toda a realidade, né, da vida urbana, muitas pessoas são afetadas com câncer de pulmão, e daí é indiferente de homem ou mulher, mas tabagista tem uma porcentagem maior de homens. E quando se refere a câncer de mama e de próstata, a porcentagem de mulheres que conseguem o tratamento e que aderem ao tratamento é 90% maior do que o dos homens. Quer dizer, justamente porque o homem não chega a procurar, não chega só descobre quando já não tem mais muito como cuidar. A prevenção. E a adesão ao tratamento, Dri? Por exemplo, mesmo a gente sabendo que às vezes até pode ser que o índice, né, de diagnóstico de homem, não sei, né, a gente não conseguiu chegar no consenso, mas pode ser até que o índice de câncer no homem seja menor, né, próstata, do que mama na mulher, não necessariamente porque a mulher sofra mais com isso, mas exatamente por isso, porque às vezes o homem, quando chega a descobrir, já é tarde demais, né?
Mas e a Essa, adesão ao tratamento? Existe uma resistência mais da parte masculina? sim. O tratamento, na verdade, assim, ele vai interferir, vai impactar na rotina, no dia a dia, né? Então, existe como eu disse, historicamente, a mulher está mais pronta a tratar da própria saúde do que o homem. Então, quando você diz para um homem que ele precisa se internar por X dias para dar início ao tratamento, e que isso vai tirá-lo da sua realidade, do seu dia a dia. Eu vou dar um exemplo simples. Eu tenho um paciente que ele teve um acidente de trabalho importante no pé dele, né? Teve um ferimento bem importante ali, um esmagamento, e teve necrose. Teve necrose daquele tecido e evoluiu para amputação de parte do membro, né? Do pé dele. O tabagismo, ele prejudica fortemente a cicatrização, porque a nicotina ela faz uma estenose dos vasos sanguíneos. Se tem estenose dos vasos, o sangue não chega com qualidade, não leva oxigênio suficiente e daí não tem a cicatrização, principalmente nas extremidades, né? Pontas de dedos, né? Nos pés, nariz. E como acaba que o membro mais afetado por esse tipo de ferimento são os pés, então tem muito, né? Pé diabético, essas coisas. E esse paciente, ele está em isolamento por conta de uma bactéria que ele adquiriu no hospital. E todo dia ele sai pelo menos umas 15 vezes para fumar. E a gente falou, olha, você precisa reduzir muito o fumo para você conseguir cicatrizar esse pé. Senão você não vai conseguir. Então, Nossa. perceba, ele já está internado. Ele já está em tratamento. Ele já amputou parte do pé. E ele vai evoluir para mais amputação porque não cicatriza. Entende? Então, assim, e não é um paciente que para quem é da saúde vai entender, né? Não é pé diabético. Não, o problema dele é tabagismo. Mas eu trabalho no hospital público, né? Então existe a liberdade do paciente, claro. E ele sai todos os dias, pelo menos 15 vezes para fumar. E, inclusive, de madrugada, acorda e vai. Assim, ele já está no tratamento e não adere. Então, infelizmente, claro que a gente não vai nunca generalizar, mas a esmagadora maioria é essa realidade. Gente, é chocante isso, né? Sim. E triste, né? O Carlos, quero te fazer uma pergunta. Novembro Azul, os homens e as mulheres também relacionam ao câncer de próstata. Mas qual doenças mais que se faz a prevenção nessa época para o homem? O Novembro Azul ele é mais focado no câncer de próstata como se fosse uma bandeira para chamar para a saúde do homem. Né? Então, como o Setembro Amarelo, que é a prevenção ao suicídio, vai tratar das doenças psíquicas, né? Então, Então, o Novembro Azul, ele é uma campanha que é de conscientização sobre a saúde masculina. O foco é no câncer de próstata, porque não é o câncer que mais mata homem, mas é o que é mais masculino, digamos assim. Percebe? Então, o conceito é que chame a atenção do homem. Eu tenho falado o seguinte, como cristão, eu tenho chamado a atenção para o homem do ponto de vista de que o homem cuidar de si mesmo, eu começo uma palestra que eu tenho dado atualmente falando que você é a pessoa mais importante da sua vida. É uma afirmação. Por que essa afirmação? Bom, vamos lá. A pessoa mais importante da minha vida é minha esposa, né? A pessoa mais importante da vida da Pri são as crianças. Na verdade, não.
A pessoa mais importante da sua vida é você, porque você precisa estar bem. Você tem que estar bem de corpo, cabeça, espiritual, para que o melhor que Deus tem para extrair de você aconteça de fato. Para que aquilo que Deus tem, aquilo que Deus programou para extrair de você, de fato aconteça, né? Então, os filhos, o marido, a esposa, o pai, a mãe, eles precisam do Carlos, do Adriano, bem, porque eu estando bem, eu vou oferecer o meu melhor para essa pessoa. Então eu tenho dito assim, olha, você é a pessoa mais importante da sua vida, portanto, cuidar de si próprio é um ato de hombridade. É um ato de hombridade. E eu conto uma história de quando eu era adolescente, uns 13, 14 anos, eu era um rapaz muito bonito, assim, magro, de uns 48 quilos, né? Já viu falar feijoada de pobre? Só tem focinho, nariz e pé. Nariz, orelha e pé, né? Eu era desse jeito, né? Calçava 40, 1,60 de altura, narigão, orelhão, né? Então, assim, eu tentava melhorar. Eu costumo dizer que as meninas da igreja tinha 3 tipos de meninos que ela olhava. Ou era o rapaz muito bonito, ou o rapaz muito rico, ou o engraçado. Eu tinha que ser o engraçado, né? Não sobrava as outras. Então, porque a beleza não me atingiu. Então, o que acontecia? Eu tentava me vestir bem e tal. Só que eu também não era muito amigo da moda. Então, eu gostava, por exemplo, eu gostava muito de usar rosa. Eu achava muito elegante uma camisa rosa, uma camiseta rosa. E esse mundo machista que a gente tem, que fala que tem separação de cores, os meninos tiravam sarro de mim, inclusive na igreja. Faziam piada comigo. E teve um dia que eu fiquei tão irritado que eu falei assim, olha, tem que ser muito homem para usar uma camisa rosa, tá? E a minha mãe falou, ó, você foi grosseiro, né? Falar desse jeito é grosseria. Da próxima vez fala que tem que ter hombridade. Falei, legal, palavra legal, hombridade, mas o que é hombridade? Então, hombridade, pelo dicionário, né, hoje é Google, né, antigamente era o Aurélio, Oxford, né, que a gente lia. Hombridade é honradez, virilidade, masculinidade, dignidade, retidão de caráter, são os termos que definem a hombridade. Então, o que eu tenho dito é, você, homem, cuidar da sua própria saúde é um ato de hombridade. Tem que ter um compromisso com as pessoas que vivem com você e que precisam de você, tem que ter um compromisso muito grande para pisar em cima de qualquer preconceito e cuidar da sua saúde. Cuidar de você. E é um compromisso com Deus. Existem vários textos que vão falar sobre a importância que existe, eu até separei alguns aqui, a importância que existe em cuidar do corpo, né? Tem em 1 Coríntios 6 que fala, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito. Então, cuide, glorificai a Deus com o vosso corpo. Ou então, Provérbios 17, 22, que fala que um coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Falando de um cuidado consigo mesmo, né? O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Então, tem vários textos bíblicos que vão dizer que você tem que se preocupar com a sua saúde mental, física. Então, é o que eu tenho dito. Olha só, o Novembro Azul, o câncer de próstata, só está ali para mostrar que é masculino mesmo. É para falar sobre a saúde do homem, menino, né? Na sociedade hoje a gente tem até é difícil lá fora a gente às vezes falar alguma coisa assim, não sabe se vai ofender esse ou aquele, né? Fica preocupado, mas o fato se você nasceu menino, né?
Você tem que ter um compromisso com a sua saúde por uma questão de hombridade. Compromisso com Deus. Compromisso com a sua vida. Compromisso com as pessoas que vivem com você e que precisam de você bem. Então, enfim, vocês deixam, eu vou falando aqui, tá? Vai cuidando Furlan, do tempo. né, Pri? Furlan. Furlan. Querendo ou não, o homem tem que cuidar do templo, que ele é o templo, Exato. né? Do Espírito Santo, ele tem que cuidar. Se o nosso templo estiver estragado, estiver ruim, estiver doente, e aí? E o Dri falou uma coisa interessante, que ele falou assim, a pessoa mais importante da sua vida é você mesmo. E tem gente que pode ouvir isso e fala assim, isso é um narcisismo, né? Os tempos de hoje. Não, isso é bíblico. Porque a Bíblia fala que amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então tem alguém no meio. Quem que é o meio? Ti mesmo. Primeiro é nós, né? Primeiro para depois amar. Exato. E até a condição de você ir para o céu, por exemplo, vou servir a Deus, né? Quero ir para o céu. Isso não é um amor próprio, isso é um amor próprio. Então a gente também não pode usar de hipocrisia e falar, né, que sempre só pensa no outro e coisas do tipo. O que acontece é que muitas vezes esse amar a si mesmo, as pessoas só pegam em alguns detalhes, não sabem separar bem. Então eu me cuidar, eu comer bem, é amar a mim mesmo. Então não é só eu fazer uma progressiva, né? Só com uma unha, uns cílios. Não, eu comer bem, eu não me misturar com pessoas tóxicas. Tudo isso é ter amor próprio. Então a gente não pode só selecionar aquilo que é legal, aquilo que a gente gosta, né? É uma forma geral, né? Dri, a pastora falou agora há pouco a respeito do exame de mama, né? Que no Outubro Rosa é disponibilizado e tal, é mais facilitado. A gente chega a ver até, né? Aqueles caminhões, eu não sei como que chama, se é caminhão mesmo, do exame, né? Uma caravana, não sei. Enfim, mas a gente... Mama móvel. Isso aí que ela falou. Então, disponibilizado para estar ajudando. No Novembro Azul, além dessa campanha de incentivo, também existe alguma coisa assim de mais exames, sabe? O governo tá permitindo, não sei como, disponibilizando mais exames, está disponibilizando mais vagas para as pessoas que já estão com câncer. Tem algum tratamento específico em relação a isso, não só a conscientização? Tem, porque quando a gente pensa em câncer, em crescimento, tá? Porque a gente fala muito câncer, mas existem tumores que... O tumor é um crescimento, tá? Então, o que é crescimento? Deixa eu dar uma esmiuçada para ficar um pouco mais claro. O crescimento, os tumores, ou melhor, é um desalinhamento no crescimento em número e tamanho de células. Então, alguma coisa desalinhou, tá, no organismo, porque o organismo, às vezes a gente não pensa nisso, mas nesse exato momento, o meu organismo ele está gerando várias células e outras estão morrendo e sendo eliminadas, tá? Então, a todo instante, com o ar que eu respiro que não é puro, com o sol que bate mais intenso, que não tem a sua pureza, com a falta do sol, muitas vezes, né? Com uma noite de sono que não é bem dormida, né? Ou melhor, com o hábito de um sono ruim, habitualmente a pessoa ter um sono de baixa qualidade, isso tudo prejudica muito e o organismo ele vai se renovando a todo instante. Então, para dar um exemplo, eu sempre falo o seguinte, os ossos longos do corpo, tá? Então nas pernas ali o fêmur, a tíbia, no braço aqui o húmero e o rádio, que são os ossos longos, é dentro desses ossos que o nosso sangue é produzido. É a chamada medula óssea. Então, nesse exato momento, tem um monte de sangue sendo produzido dentro do meu organismo, nesses ossos. Então, e os velhos estão morrendo, existe um processo chamado fagocitose e tal, ele vai sendo eliminado e jogado fora. Perfeito. Quando o organismo começa a gerar novas células, se tiver alguma coisa desalinhada ali, muito desalinhada, ele gera uma célula meio torta, meio deficiente. E o organismo, entendendo que aquela célula é deficiente, ela come ele, né, os macrófagos, que são células que matam ali aquela, e joga fora.
Mas existem alguns momentos que isso acontece de forma muito desalinhada. Então, o organismo não consegue eliminar. Vai crescendo, 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 crescendo. Quando essas células, elas são estranhas, são deficientes, mas não são tão defeituosas assim. Por exemplo, uma célula assim, uma célula do fígado desse jeito. Ela é estranha, mas não é tão estranha, ela é só um pouco estranha. O organismo gera uma pele em volta dela, uma cápsula, que a gente chama, e começa a depositar ali aquela célula que parece com a célula do fígado, mas não é. E forma um chamado tumor, que é um crescimento. Esse é o chamado tumor benigno. Por que que ele é benigno? Primeiro, ele é encapsulado. Ele tem um lugar definido, um espaço definido. Então o médico chega aqui, corta ali e tal, tirou, acabou. Tá? Esse é o tumor benigno. O câncer, ele tem esse nome câncer porque ele fica parecendo com um caranguejo, cheio de perninhas. Essas perninhas são os vasos sanguíneos. Por quê? É uma célula muito defeituosa. Ela é tão defeituosa que ela precisa muito de suprimento sanguíneo para continuar viva. Então ela puxa muito sangue. Como ela puxa muito sangue, ela se reproduz rapidamente. E ela vai se reproduzindo. Como ela é muito estranha, ela não cria uma pele em volta para delimitar, ela vai fazendo isso aqui. Então, esse é o câncer. Ele é o maligno, é aquele que vai para vários lugares, é muito rápido por conta desse muitos vasos sanguíneos ali em torno dele, e ele não tem limitação, não tem uma delimitação, não tem como o médico chegar aqui, cortar ali e tal, e tirar. Por que eu falei tudo isso? Porque o câncer de próstata, ele a grande maioria das vezes, é um tumor maligno. E ele vai para outros órgãos. Então, para responder sobre o tratamento do câncer de próstata, ele vai se assemelhar ao tratamento de qualquer câncer. Porque é tentar impedir que ele continue crescendo. Então, existe a quimioterapia, que são remédios químicos que vão lá e matam as células que estão crescendo, só que ela não é exclusiva das células defeituosas, ela mata várias outras células boas, e a rádio, que daí é uma onda de rádio que vai também no local e que também mata outras células, não somente aquela. Então, o tratamento da grande maioria dos cânceres, ele vai ter uma mudança de forma de agir dependendo do local, né, e tal. Então, nós temos, né, Pri, o caso da minha irmã, né, a Michele, que teve um problema num tumor numa região do cérebro muito específica, que o tumor é benigno, só que não dá para tirar ele facilmente, porque ele está no meio do cérebro. Se fosse um tumor desse, ósseo, por exemplo, tiraria, entendeu? Então, o que vai diferenciar o tratamento é o local, né, o tamanho que ele atingiu, né, principalmente, esses são os principais diferenças, mas, no geral, o Brasil é muito bem preparado para o tratamento, tá, para o enfrentamento, muito bem preparado, principalmente o setor público, por incrível que pareça. É o que eu sempre falo, né? O SUS, na cartilha, ele é lindo. Então, assim, enquanto você não conseguiu entrar, você vai achar que é tudo difícil, que não é bom, mas depois que você conseguiu entrar, né, ser internado, ter o tratamento, é o melhor convênio que tem. Isso aí eu falo com propriedade. Eu tenho... Não, por quê? Olha assim, na época, não é fugindo do assunto, só um exemplo, para as pessoas entenderem que o SUS também é bom. E eu gosto de falar isso porque eu já tive muitas experiências. Meu esposo mesmo, na época da pandemia, quase morreu. Até ele ser internado, foi meio complicado. A gente tinha que ir e voltar para casa, porque tinha muita gente. Eu também. Só que, assim, os exames nós fazíamos no mesmo dia. Tomografia eu fazia no mesmo dia. Meu esposo fazia no mesmo dia. Exames de sangue, aquele exame de... Eu esqueci o nome. Que é horrível de se fazer, não. Para ver o oxigênio. Que enfia a agulha na artéria. Eu esqueci o nome. É o... Nossa.
Eu vou lembrar, eu vou falar. Eu esqueci. Então a gente fazia tudo no dia ali. Não ficava internado, mas tinha esse procedimento que era assim: o médico assinava, só era o tempo de liberar e levar para fazer. E foi isso Sim. que foi muito bom para nós, porque a gente conseguiu, a médica conseguiu ver que o meu esposo estava com 50% do pulmão já atingido. Nossa, também fiquei assim. Sim. E aonde que ele precisou ficar Gasometria. Isso, é esse Gasometria. mesmo. Esse mesmo. Ô, exame horrível que eu fiz, misericórdia. Dói bastante, né? Dói demais. E aí o meu esposo ficou internado, teve todo o tratamento, oxigênio, tudo, graças a Deus. Ficou 5 dias internado. A previsão é ter ficado mais tempo, mas pela intervenção de Deus, as orações e também dos médicos, ele conseguiu ter a alta com 5 dias e ir para casa. Só que nós tivemos amigos que não tiveram a mesma sorte. Nós tivemos amigos que foram para convênio, hospitais particulares, tinha que esperar ser liberado, o convênio liberar a tomografia, liberar os exames, e infelizmente acabou sendo tarde e nós perdemos alguns amigos por causa disso. Então o SUS, ele até você entrar ali é meio complicadinho, a gente fica desesperado, mas entrou ali dentro, o tratamento é excelente, E aqui eu quero perguntar uma coisa para você, cara, como que a hora passa rapidinho, Priscila? Lá em cima, a quantidade de tempo. Olha, 41. Eu quero te perguntar uma coisa. Tem algo que os homens podem fazer para prevenir? Vou te fazer 2 perguntas junto. Tem algo que os homens podem fazer para prevenir, né? Para não ter esse tipo de câncer? Ou assim, alguma coisa que ele pode fazer, exercício físico, não comer alguma coisa, ou não tem como prevenir esse tipo de câncer quando aparece? E quais que são os sintomas que o homem tem quando ele está com esse problema? Já respondendo sobre os sintomas, esse é um grande problema, porque ele é assintomático até se tornar um problema grave. Olha só. Então por isso que é importante o exame todo ano. Exatamente. Então, vamos lá. A partir de 50 anos, todo homem tem risco. Por uma questão natural, tá? De que toda a realidade da raça humana hoje acaba impactando, né? Então, qualidade de água, qualidade de ar, qualidade de vida, sedentarismo, tudo isso é um problema que não será resolvido rapidamente, é um problema histórico, né? Então, isso, 50 anos, a partir de 50 anos, tem que ir ao urologista anualmente, tá? Mas Carlos, como que vai fazer? Vai precisar fazer o exame de toque, porque seja benigno, seja maligno, qualquer crescimento ele vai iniciar e ele vai mostrar uma diferença, ainda que mínima, ali na próstata. E o local de fácil acesso é por via retal. Alguns segundos, o médico vai fazer o toque, não tem nenhuma alteração, nenhuma normalidade, acabou. Tá? A partir de 50 anos, todo homem. Raças pretas, homem de raça preta, infelizmente, é uma realidade que o homem, da mesma forma que pessoas caucasianas têm, por exemplo, muito mais problema com câncer de pele, o homem, o ser humano de raça preta, ele tem mais risco com hipertensões, com glaucoma e com câncer de próstata. Tá? Então, a alteração ali da célula. Aí, aqueles outros problemas que alteram o processo cicatricial. Mas, Carlos, o que tem a ver cicatrização? Quando você pega uma gripe, então, você pega uma gripe, o seu corpo fica estranho. O que está acontecendo? As células estão machucadas. Elas estão se machucando e precisam ser cicatrizadas. Então, existem 5 sinais que a gente chama de sinais flogísticos, que são sinais de que existe um processo inflamatório, que é o quê? É o seu corpo guerreando contra algo.
Então, o processo inflamatório ele tem 5 sinais: dor, calor, rubor. O que é o rubor? É vermelhidão, né? Dor, calor, rubor, edema, que é o inchaço, e perda de função. Então, se você corta o dedo, você vai ver que vai ter dor, obviamente. Vai ter o calor local. Vai ter um rubor. Por que o calor e o rubor e o inchaço, as 3 coisas? Porque o organismo manda mais sangue para ali para poder cicatrizar. Então, dor, calor, rubor, inchaço e perda de função. Eu não vou conseguir fazer a mesma coisa que eu faço com a minha mão se ela estiver cortada, se ela estiver cicatrizando, tá? Então, isso eu estou falando de algo superficial. Quando a gente vai para o organismo, lá dentro, de forma sistêmica, as células estão passando por um processo de cicatrização. Então, lá dentro dela, que a gente não vai conseguir ver, vai ter dor, mas o seu corpo vai ficar ruim. Numa gripe, por exemplo. Ai, sabe? O corpo com dor, aquela coisa ruim, as células estão com dor. Dor. Calor. O que é o calor no caso de uma gripe? Febre. Tá? É a febre. Rubor, você pode não ver, mas o acréscimo de sangue ali nas regiões, principalmente ali né, vai ser no coração, no pulmão, nas vias aéreas, vai estar bem vermelho. O médico pede para você abrir a boca para ver como está sua garganta, está super vermelha e tal. Então, rubor. Inchaço. Então a gente vai ter, por exemplo, as vias aéreas ficam inchadas. A coriza, que sai antes da gripe acontecer de fato e se tornar o escarro, né, o catarro, a coriza é porque ali a mucosa está inchada e ela está tentando se proteger. E a perda de função, que as células ficam assim reduzidas. A chance de você pegar outra gripe, outras doenças, enfim. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Tudo aquilo que prejudica a cicatrização natural do seu corpo é um problema. Então, bebida alcoólica, mas, Carlos, eu só tomo uma cervejinha de final de semana. Tudo bem, isso não é um problema, mas o etilismo é grave. O alcoolismo, né? Tabagismo, não existe. Tabagismo, não existe a possibilidade de ser só um cigarrinho de final de semana, tá? Diferente do álcool, que na medida sem extrapolar, você não vai encontrar muitos problemas, né? Claro, evitando um volante, por exemplo, né? Mas assim, problemas endógenos mesmo, o álcool ainda tem uma porcentagem mínima ali, mas o tabaco não, a nicotina não, ela é muito prejudicial. Sedentarismo, mas Carlos, o que tem a ver sedentarismo? Por quê? Para cicatrizar, o seu organismo precisa de muito oxigênio. Se o seu coração, que é um músculo, não está acostumado a se exercitar, a ficar forte, a hora que você precisa de oxigênio lá na extremidade, aonde que é a extremidade? Não é porque está perto do coração, né? Por exemplo, no caso da mama da mulher, está perto do coração, mas para o sangue percorrer, ele tem um caminho para percorrer até chegar ali, né? Então, as extremidades, elas ficam em segundo plano na hora de uma cicatrização. Por isso que, por exemplo, uma pessoa com pé diabético não cicatriza. Então, é muito importante, tirando a questão da idade, da raça, um ponto que eu esqueci de falar, que se já teve histórico na família, né? A questão da genética, que daí não tem muito para onde fugir, tá? Não tem muito como prevenir. É só acompanhar para ver se em algum momento tiver alteração, descobre rapidamente e trata, tá? Mas como prevenção, é muito importante cuidar da própria saúde como um todo. Então, eu tentei explicar assim de uma forma geral que é importante não ser dado a excessos com álcool, com tabaco, com sedentarismo, com noite de sono de baixa qualidade, porque tudo isso prejudica o processo cicatricial. E no organismo, a hora que uma célula meio torta aparecer, se você não tem um processo cicatricial de qualidade, porque você tem uma saúde prejudicada, ela tem maior chance de crescer e se envolver. Nossa.
É uma informação muito importante, porque tem muitos homens que não sabem dessas informações, né? Até a gente mesmo, ouvindo você falar, teve coisas para mim que foi surpresa, porque eu ainda não sabia. Mas nós precisamos fazer mais lives assim, né? Precisamos fazer mais lives assim. Para conscientizar as pessoas, né? Da importância. Você falou aí sobre for genético. Alguém da família tem. Então, tem que estar sempre fazendo mesmo a prevenção. Aí é acima de 40 anos que já começa a fazer, né? Sim, quando tem um caso na família, e é importante entender, se o pai ou parte da família do pai já teve histórico de algum tipo de câncer, a mulher, o câncer foi um câncer de pulmão que teve no pai. A mulher, filha, vai ter que cuidar com todos aqueles que são mais comuns. Mama, colo do útero, pele, pulmão, que são os mais comuns. Por quê? O que eu quero dizer? Que às vezes a gente fica pensando assim, não, mas eu nunca tive câncer de próstata na família. Tudo bem, mas se você teve algum tipo de câncer, significa que na sua genética tem o risco de ter um crescimento alterado ali e pode ser que seja o de próstata. Tá? Então, é importante ali, a partir dos 30 anos, já acompanhar. Tá? A partir dos 30 anos, quando já tem histórica assim na família. Né? Já acompanhar. A diferença é que vai ser assim, normalmente é espaçado, é a cada 2 anos. Né? Olha, não teve nenhuma alteração, menina, tá tranquilo, maravilhoso. Tal. Então, daqui 2 anos você vê. Aí volta. Então, é esse acompanhamento, principalmente quando tem histórico na família. Certo. Posso fazer mais uma perguntinha, para não esquecer? Pode, faz mais uma pergunta, eu faço outra e a gente encerra, porque a hora tá estourando aqui, não espera. Muitos homens têm medo do tratamento e têm medo de fazer a cirurgia também, porque também tem uma crença que pode ficar impotente. E aí? Como que eu vou falar para não causar equívocos no entendimento? Existem situações que, por qualquer tipo de erro médico, pode causar N possibilidades, tá? Agora, o tratamento natural, o procedimento cirúrgico natural, bem feito, não é para ter esse risco. Tá? Não é para ter um risco de impotência quando a relação ali é com a próstata. Tá? Então, a libido é um caminho um pouco diferente. Então, o que acontece, e vocês que são da área da psicologia têm um gabarito muito maior que eu para falar disso, existe as preocupações naturais psicológicas do homem de acreditar que ele está acabado, né? Então, não é o assunto da live, mas infelizmente, assim, existe naturalmente historicamente um machismo estrutural, se eu posso dizer assim, que é o cara. Eu falei no início sobre a invasão, né? A mulher tá muito mais preparada para ser invadida, mesmo que com finalidade benéfica, né? Ela está muito mais preparada que o homem. Então tem muito a questão psicológica mesmo que impacta no homem. Se a gente pensar, você vai pegar aqui a proporção maior em homens mais velhos, então isso já impacta mais. O fato do homem um pouco mais velho estar menos habituado às questões que hoje, isso é um dado bom, né? Atualmente as pessoas estão um pouco mais dadas a olhar para a natureza de algumas doenças, para a natureza de algumas situações. Pô, eu vou pensar aqui em me alimentar melhor um pouco e tal, enfim.
isso faz com que os homens mais jovens tenham um cuidado maior. Mas aí acaba impactando que o homem mais velho tem esse. Então, tem muito a ver com o psicológico do que propriamente com o físico mesmo. Tá? Legal. Olha como o cultural, né? A cultura, ela impacta toda uma sociedade, até em relação até doenças, Sim, né? sim. Como são coisas assim intrínsecas na gente que a gente tem que se libertar e a gente não percebe. E vem de culturas e culturas, né? Tanto o homem quanto a mulher, né? Deixa eu ler aqui rapidinho as pessoas que entraram na live. Lana Kemily, missionária Fran Santos. O que está escrito aqui? Elienay. Elienay está sempre com a gente, né? Cleide Dias. Leandro. Aqui é a mesma. O Fábio, foge direto, né, pastor? Deu pegar de surpresa. Vamos pegar ele qualquer hora. Maria Alice, garota burguesa, loja Beth, a Beth, beijo, Beth. Aqui é Gideelson. É o cantor Gideelson Gideone. Ah, tá. Michele Ferreira. Michele, Pai do Senhor, Deus abençoe, Michele. Menina Luxinho. Luzia Furlan Dourado. Adri, avó, ó. Avó. AD Novo Horizonte. Aí, pastora, tem algumas pessoas também que não estão aparecendo aqui. Tem um comentário aí, ó. Aqui é o Fábio, né? Ele colocou necessário esse tema. Há um grande preconceito entre homens, infelizmente, né? Aí, povo lindo. Lá embaixo, acho que tem mais um comentário lá embaixo, não tem? Não. Vai subindo. O povo hoje só está prestando atenção. Isso é bom. Também, que live Isso rica. É bom. Vamos marcar outro, porque tem muita coisa que a gente pode falar sobre a saúde, tanto do homem como da mulher. Está entrando dezembro mesmo, que é sobre o dezembro vermelho, se eu não estiver enganada, né? Que fala sobre HIV, né? Aí, quem sabe a gente não vê outra aí. Dri, para finalizar aqui, porque a gente já está com o tempo estourando aqui, eu quero fazer menção de algo que você falou no começo, e eu entendi que você quis dizer que o número de diabetes no homem é maior devido a algo que o homem tem específico, certo? Na saúde dele ali, né? No organismo dele. Porém, eu queria saber se a questão do alcoolismo, pelo menos até quando eu vi os últimos dados, por ser maior no homem, esse alcoolismo ele também contribui para esse aumento de diabetes no homem. Sim, muito. Bom, eu tenho uma forma de explicar que acaba puxando vários assuntos, então eu vou tentar limitar aqui porque a gente está próximo do... Mas o que acontece? O diabetes é o quê? É um acúmulo de glicose fora da célula. Para ela funcionar como um combustível no motor do carro, ele tem que estar dentro do tanque. Se estiver fora do tanque, se você tiver um galão de gasolina no banco do passageiro, não resolve, só se torna perigoso. É a mesma coisa a glicose, a glicemia, o açúcar, que ele é para se tornar um combustível para funcionar o corpo. Se ele estiver fora da célula, prejuízo. É o mesmo que o seu sangue fica até viscoso. Imagina encher de açúcar num copo d'água, vai chegar uma hora que ele vai estar igual um mel. Perfeito? Então, precisa estar dentro da célula para ser queimado como um combustível. Todo tipo de dieta traz alguma porcentagem de açúcar para ser depositado. Quando você tem muito açúcar, quando eu falo açúcar, não é só açúcar doce, tá? Então, qualquer tipo de glicose, frutose, enfim, né? Amido, por exemplo. Então, quando você acumula muito, ele se torna lipídio. É uma concentração, uma bolinha de gordura, tá? Uma bolinha de gordura que é uma concentração de energia. Não pode dizer que o gordinho tem mais energia concentrada. É isso mesmo. É isso mesmo. Aí você fala assim, mas o que tem a ver o álcool com isso? Porque o álcool tem uma alta carga concentrada de gordura. E açúcares. Tá vendo? Então, vai acumulando. Então, e a principal região é aqui no cinto umbilical. Então, se você vê uma pessoa com 100 a 103 de cinturinha de ovinho,
a chance dele ter diabetes é altíssima. O que a gente fala sobre a barriguinha do menino que toma muito chopp? Barriguinha de chopp, por causa disso. O acúmulo de gordura ali é um excesso de açúcar que não é queimado, ele vai só vai concentrando. É a barriga do Homer, né? A famosa barriga do Homer. Exatamente. Exato. Bom, adorei essa live, André. Nossa, se eu pudesse, eu ficaria mais tempo aqui, que tem tantas perguntas que vai vindo na mente da gente, né? Você podia dar aula, viu? Dar curso, dar aula. Que ele explica de um jeito tão, né? Assim, ele leve, né? Traz umas coisas todos assim. Entendem, né? Então. Gostei muito, Dri, viu? Deus abençoe. Muito obrigado por ter atendido o nosso pedido, né? Por ter atendido esse convite aí para um assunto tão necessário, gente. Isso é tão necessário, né? A gente, às vezes, só vira modinha as coisas, né? Outubro Rosa, Novembro Azul, só vira, gente, não é modinha, é uma coisa muito séria. A gente está falando de vidas que são ceifadas por falta de conhecimento, ou às vezes porque tem conhecimento, mas é o tal negócio, não tem a responsabilidade de se cuidar, não tem o amor próprio, né? Andréia, encerra aí para nós. Bom, eu quero agradecer ao Carlos, obrigada por estar participando conosco nessa live, né? Foi muito bom. Aqui estão falando aqui, ó, eu amei, tem que fazer mais vezes. Vamos estar marcando uma outra live agora em dezembro, né? Verdade. Espero que você tenha gostado de participar conosco aqui. E bastante. Isso estou à disposição. Opa! Bom. Vai marcando aí já. Assim, que as pessoas possam compartilhar essa live dos amigos, parentes, porque é um conhecimento riquíssimo que está passando para as pessoas, né? Como a Bíblia diz, o povo perece por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando se conhece a verdade, ela tem a libertar a pessoa do quê? Do vício, do açúcar, da bebida, como você estava falando aí. Olha quantas coisas que é prejudicial à saúde. Então, eu quero só te agradecer por trazer esse conteúdo riquíssimo que você trouxe para nós nessa tarde. E, pessoal, compartilhe essa live aí. Compartilhe, você pode salvar uma vida ainda hoje, né? Quando nós compartilhamos coisas dessa forma, conhecimentos ricos como esse, podemos salvar vidas. Né? Ficar compartilhando só memezinho aí, sim, né? Compartilha conteúdo aí. Conteúdo, né? Então, assim, muito obrigada, cara. Gente, Deus abençoe, muito obrigada. Bom final de semana para vocês. E daqui a pouquinho tem culto lá no Novo Horizonte, culto de ensino. Falando nisso, tivemos um final de semana abençoado, viu, Pri? Meu Deus, a conferência de mulheres foi a coisa mais linda. Coisa linda, mas continua lá. Posso dar um recado? Pode. Deve, a gente ia se despedir, a gente não ia ser mal educada não, tá? Não, eu sou bom, a Pri sabe, eu moro em Maringá, né, eu sou de Maringá, Paraná, e sou da primeira igreja batista aqui de Maringá, e hoje a gente inicia o congresso Eles e Elas no Poder do Espírito. Então, é um maravilhoso tema para a família, tá? Para a família, focado na família, vai ser uma bênção. Que legal, que legal. Eles e Elas no Espírito? É isso? Isso. Nossa, que bonito. Dá o endereço da sua igreja aí, Idri. É na Avenida São Paulo, número 4000 e alguma coisa. Primeira Igreja Batista de Maringá. Eu nunca decoro. 4163, acho que é. Mas é bem conhecido, então é fácil para o pessoal. Primeira Igreja Batista de Maringá. Amém. Gente, aqui também está o endereço da igreja aqui da pastora, tá? Da pastora Andréia. Se você se interessou aí, é de Maringá, se interessou por esse trabalho que vai ter aí na igreja, puxa, dá um Google lá, né? Primeira Igreja Batista de Maringá, que você vai ver lá o endereço lá por qualquer dúvida. Bom, é isso. Dá um recadinho também. Amanhã nós vamos estar numa imersão terapêutica a partir das 14 horas. Nós vamos estar falando sobre repetição de padrão familiar, mas assim, repetições emocionais que nos paralisam. É o tema que nós colocamos e vai ser às 14 horas. Quem tiver interesse, tem algumas vagas, bem pouquinhas vagas. Me chama aí no chat que a gente passa as informações. Tem aí o post que nós já postamos, né, nos stories. Então, a gente está passando a informação. Pessoal, também vai acabar aqui. Avenida São Paulo, número 2964. 2964. Não é 4.000, é 2.000. Não, é 2.964.
Gente, também vou estar amanhã na Igreja Cristã Evangélica do Santo Inês, tá? Rua dos Cirurgiões Dentistas, número 800, Santo Inês 2. Para quem quiser, ela tá vendo, vai falar sobre a saúde mental do homem e da mulher também. Olha, tá vendo como a gente tem que lutar, né? Isso é mistério, gente. Então, né, vamos levar esses assuntos aí. Bom fim de semana para todo mundo. Bom fim de semana, Adri. Deus abençoe. Muito obrigado mais uma vez por ter atendido o nosso convite, né, pastora? Sim. Pri, a gente só não falou uma coisinha aqui bem importante, que quando o homem e a mulher ele não se cuida, vai deixando, o que vai causando? Vai causando ansiedade também, causa depressão quando sabe do que está acontecendo, do diagnóstico. Então, antes que cause uma ansiedade, uma depressão, o síndrome do pânico, faça a prevenção. Exatamente. Se cuide de todas as maneiras, tá? Hoje em dia não tem mais desculpa, a pastora falou há pouco, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Hoje em dia não tem mais falta de conhecimento. Não vamos poder mais usar essa desculpa, né? Basta, é o que eu falei, dá um Google, você tem acesso a muitas coisas. Até mesmo, mas eu não gosto do SUS ou o SUS tá difícil. Gente, a gente tem convênio médico aí de 30, 40 reais. Isso aí não é desculpa mais, tá? Então, se cuidar, né? Não tem dinheiro, não tem condições, não tem tempo. Isso não é desculpa mais. Então, vamos viver, gente, né? Deus só nos deu uma vida, vamos vivê-la, né? Bem vivida. E lembrando que bem vivida não é beber, encher a cara, nada. Não, isso é o contrário. Com saúde, é o contrário, exatamente. Deus abençoe, gente. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, Dri. Deus abençoe. Tchau. Opa, encerrou.